Próxima apresentação é Carbonite Extreme Production in a Box in Exception Social Media Management. É o Juan Carlos Ortolan, ele é diretor de vendas para a América Latina da Royce. Juan, por favor, obrigado pela presença. Não, obrigado a você pela oportunidade. Sempre uma honra estar aqui na sede. Ok. Obrigado. Tem esse de mão? Puxa. Perfeito. Bom, a Royce é uma empresa de implementação de tecnologia e, em função disso e tentando dar um pouco de valor agregado na apresentação hoje, escolhi aí dois ou três temas que viram em torno de switcher de produção e da parte de processamento de mídia social. Então, na área de switcher de produção, a gente vai encarar algumas coisas, um overview de como a Royce faz o desenho do produto e esse desenho permite depois fazer algumas implementações. E vamos conversar também sobre o Carbonite Extreme, que é um produto novo, que tem uma inovação tecnológica que é um switcher, o primeiro switcher dentro de um router. As pessoas colocaram muitas coisas dentro do router, mas a Royce foi o primeiro que colocou um switcher de produção. Então, isso gera também variantes importantes no modo de fazer o desenho de implementação de estúdios ou de caminhões externas. E no final vamos fazer a parte de mídia social nos dois sentidos, na parte de emissão, controle de management da mídia que é colocada na rede, e como falo aí, ou seja, a gente já tem que pensar num conceito de integração da mídia social dentro do Newsroom Control System. E a outra, que principalmente por enquanto as pessoas estão mais interessadas, que é como puxar essa informação que está na mídia social e colocar na tela da televisão. Então, basicamente vamos ficar conversando de dois produtos, e esses dois produtos foram também dois produtos que foram premiados agora na última NAB, e bom, que isso fala muito bem disso, que esses conceitos foram bem reconhecidos, não? Esses conceitos de implementação. Indo ao Vision, que é o carro-chefe da Royce na área de switchers, a maneira de desenhar o switcher por parte da Royce é esse conceito, não? Esse layout interno do nosso frame QMDX, e aí tem toda a complexidade interna, um raio-x do que é o desenho do switcher, do frame. E aí dentro a gente coloca um switcher de produção, obviamente, mas aí nós temos um router, um multiviewer e device control. Ou seja, se você coloca um painel de switcher, ele tem uma parte que ele funciona exatamente como um switcher de produção, com todos os efeitos, seu valor agregado, o management da mídia gráfica, todo feito do painel. Mas você pode colocar um painel e uma parte dele é exatamente igual, ou seja, esse coração aqui é exatamente igual que um router. Tem placa de entrada, placa de saída, placa de crosspoint e placa de controle. É um router. A Royce foi o primeiro a implementar multiviewers dentro de switcher high-end, ou seja, em switcher de baixo custo, compactos. Tem vários fabricantes fazendo isso, mas foi o primeiro e usando a tecnologia muito interessante. A Royce usa muito FPGA nos desenhos dos produtos, e o FPGA dá essa capacidade de você reprogramar um hardware para fazer múltiplas coisas. Então, a Royce usa as mesmas placas que usa para fazer um mix effect, você carga um firmware diferente e elas viram multiviewer dentro do switcher. Então, dá uma tremenda flexibilidade, você mistura e tem um balanço dentro do switcher entre multiviewers e placa de mix effect à sua vontade, não? Dentro do limite da capacidade do próprio switcher. E outra coisa muito interessante, que o Royce também foi pioneiro nisso, foi colocar a parte de device control. Então, se você olha, entra na página web de Royce, entra no Vision e entra no Device Control, vai ter uma lista impressionante de equipamentos que a Royce controla. E isso foi o que, ao longo do tempo, permitiu crescer e aparecer a aplicação de Overdrive. Que Overdrive é um software de automação de produção. Então, esse conceito de automação de produção só foi possível pela capacidade do switcher de controlar múltiples
dispositivos externos. Então, esse, a verdade, a gente não é o foco da conversa hoje, mas sim é o foco dessa aplicação de automação dentro de um switcher, produto que o switcher já tem preparado internamente para ter essa comunicação com dispositivos externos. Essa é a plataforma carro-chefe. Se a gente vai no Carbonite, que é um produto mais custo-eficiente, custo-benefício, a Arroz fez a mesma coisa. O mesmo conceito em uma plataforma um pouco mais simples, mas mantendo esse mesmo conceito de ser um switcher de produção, ser um router, ser um multiviewer e também fazendo device control. E isso permitiu aplicar o outro mesmo conceito de automação, que é o view control, que é diferente, mais simples, outra coisa, mas também é o conceito de automação jogado dentro do switcher, produto que o switcher é capaz de fazer controle de equipamento externo. E agora vamos no Extreme, que é aquele que foi apresentado na NAB. Ou seja, aqui foram a ideia de criar uma Production in a Box permite a possibilidade aos dois switchers que mencionamos até agora deles serem automatizados de alguma maneira. O Extreme é um conceito um pouco diferente, como eu falei bem no começo. O router, a história do router mostra que o router partiu de ser um simples router até que começaram a colocar interfaces dentro do router, começaram a colocar multiviewers, foi colocado controle mestre, embebido e desembebido de áudio, e a Arroz foi a primeira em colocar um switcher de produção dentro de um router. Então, como é essa história? Esse é o conceito, e mantém exatamente o mesmo conceito. Pode ter um painel para controlar o router, como antigamente tinha, um painel para controlar a produção, multiviewer e device control, mesma história. Agora, internamente, olhamos, esse é o router NK3G 144. Ele tem 144 entradas e 144 saídas. Tem uma placa de crosspoint redundante, fonte redundante e duas placas de controle redundante. Não? Ok. O que a Arroz fez é trocar a placa de crosspoint e dentro da placa de crosspoint colocou um crosspoint ainda maior e colocou um switcher de produção, colocou um Carbonite dentro da placa. Então, você tem outro espaço, pode colocar uma segunda placa e uma segunda placa de controle. Então, a evolução do produto vira um router de 144 por 144, na verdade é um pouco maior, 144 mais 10 e 144 mais 24, com crosspoint redundante e switcher redundante. Ou seja, por primeira vez na história, você tem um switcher de produção 100% redundante. Esse fato da redundância, coloquei em vermelho, o software tem que ser desenvolvido, na primeira apresentação, o hardware já está pronto, e está pronto para ter um switcher de produção dentro do frame, como está sendo entregue agora, e mais ou menos para IBC, o software para fazer a redundância de router e switcher de produção vai ser desenvolvido, ou seja, daqui a pouco isso vai estar disponível, só que a plataforma já foi pensada dessa maneira, para ser router redundante e switcher redundante. Então, esse é o layout geral, foi agregado um I/O Box aqui para a parte de GPI, a parte de Tally, a parte de timecode, porto serial, que o próprio painel não tinha previsão para esse tipo de conexionado, o resto todo usa o próprio router. Então, o resumo, você tem um switcher de produção que tem outra coisa interessante. O Carbonite é um switcher de produção que tinha 24 entradas e 10 saídas. Aqui você continua tendo 24 entradas, mas são 24 de 144 possíveis. Ou seja, você tem acesso a todas as fontes que você tem no switcher, só em um grupo de 24, baseado em cada configuração. Você pode fazer um programa, carregar uma configuração e fazer um segundo programa, puxando outras 24 fontes completamente diferentes, sem mexer em nenhum cabo BNC. Tem 10 saídas, 2 mix effect e tem 100% a funcionalidade do Carbonite. Aqui fiz uma letra pequena falando, nós temos 3 frames, Carbonite, Carbonite Plus e Carbonite Multimídia. Então, esse é 100% da funcionalidade do Carbonite. Depois a gente vê as pequenas diferenças entre eles. Então, como router, ele continua sendo um router 144 por 144. Entradas você não perdeu nenhuma, porque ele compartilha as entradas. Saídas você vai perder 10 se você tem um switcher e você vai perder 20 se você tem 2 Carbonite dentro do frame, dá 144. Essa é a única coisa
de interação entre ter os dois equipamentos dentro da mesma plataforma. O multiviewer é exatamente igual ao multiviewer que você tinha no Carbonite. A vantagem de ter um multiviewer integrado, primeira é dinheiro, no sentido que você economiza a interface de detalhe serial externa, e segunda, de tempo que você perde fazer a integração da configuração do switcher com a caixa de TCL, com a parte de multiviewer. Ele tem uma funcionalidade, cada tela tem até 16 imagens, tem 29 layouts em HD. Uma coisa interessante é que também, essa é uma implementação tecnológica interessante. A maioria dos fabricantes de switcher pequenos colocam um multiviewer embutido dentro dele. Quando você configura o switcher em HD, esse switcher mapeia essas imagens em 1920 por 1080. Quando você trabalha em SD, aparece o problema. Todos os switchers dessa categoria, todo mundo reclama com o multiviewer em SD, porque o mapeamento das imagens está feito em 720 por 480, então a qualidade é horrível. A ROS foi o único e o primeiro a implementar a tecnologia de mapeamento. Embora o switcher esteja trabalhando em SD, a saída do multiviewer é um mapeamento HD, ou seja, 1920 por 1080. Então dá uma qualidade muito melhor com o multiviewer quando o switcher trabalha em SD. Bom, e outros features, não, que não vale a pena passar por aí. E no Carbonite ainda mantemos, como falei, de maneira mais simples, não tem essa lista de 150 ou 200 interfaces, mas temos interface com tudo aquilo que se precisa para uma produção simples. Câmeras robóticas, grafismo, servidores, console de áudio, interface de detalhes se você precisa em forma externa. Então, essa funcionalidade mantém igual. Então, que essa plataforma muda no seu dia a dia? Que se você tem que encarar, por exemplo, um projeto de um caminhão de externa médio ou pequeno, você antigamente falava, bom, tenho que colocar um router e tenho que colocar um switcher. Então, hoje, na verdade, você pode colocar uma caixa só, e nessa caixa você mata os dois problemas de vez. Ou seja, você tem um router que é redundante, tem um switcher de produção que pode ser duplo ou redundante. Imagina ter que fazer um evento meio sofisticado, uma corrida de carro, onde você tem um switcher fazendo a transmissão principal e tem outro fazendo o pit stop. Você pode ter dois painéis trabalhando dentro do mesmo caminhão, ou seja, uma coisa super bem interessante. Depois, tem uma vantagem que você consegue fazer um gerenciamento de multiviewer bem interessante. Agora eu vou mostrar. E mantém o negócio do device control, não? O gerenciamento da parte de multiviewer é o seguinte: por cada Carbonite você tem dois displays de multiviewer de 16 imagens cada uma, você tem até 32 imagens. Só que você tem a capacidade do router agora para ele gerenciar quads, sejam caixinhas quad, placas quad ou monitores quad, e você pode gerenciar monitores. Então, como ele é um router, é muito simples para você criar uma macro. Então, você prepara um evento e você sabe que a monitoração do seu caminhão de externa para esse evento é a macro número 1. Cada vez que você volta a fazer essa corrida, aperta a macro número 1 e eu tenho uma monitoração completa da caminhão de externa feita de novo. Ou seja, tem essa vantagem. Agora, outra aplicação que acontece num caminhão de externa de porte maior. Um caminhão de externa de porte maior, provavelmente o próprio Carbonite não é suficiente como switcher principal. O pessoal vai querer um switcher de mais entradas diretas, vai querer mais bancos, 3 mix effect, 4 mix effect. Então, aí a gente pode colocar um Vision, por exemplo. Então, o que acontece? Bom, o Vision tem o Vision e tem o frame do Vision. Ainda você tem que colocar um router no caminhão de externa. Se você coloca um Carbonite Stream aqui, você soluciona o router e você tem o seu switcher secundário ou seu switcher de backup no caminhão de externa grande. Ou seja, por um diferencial de custo muito baixo, você consegue matar o fato de ter um switcher redundante ou um switcher secundário dentro de um caminhão de externa de grande porte. No caso do Vision, tem outra coisa que a gente conta e o pessoal não acredita que seja. A gente conversou o fato de que o switcher tem o hardware, você pode programar para ser mix effect ou ser multiviewer. Então, se a gente tem um switcher de 3 mix effect, o Octane fala o número 8,
fala que tem 8 processos. Se eu estou gastando 3 processos de MixFX, significa que ainda o frame tem 5 processos livres para fazer. São 5 multiviewers. Agora, esses multiviewers, nesse caso, eles têm dual head. Ou seja, que na verdade eu não tenho 5, tenho 10 cabeças de multiviewer. Então, se eu boto dentro do caminhão um switcher Vision, eu ganho, por exemplo, um Vision 3, posso ter 5 multiviewers vezes 10 são 50 imagens de monitoração. E além disso, posso criar outros 5 monitores com a quantidade de imagens que eu queira. E são repetitivas, ou seja, esse primeiro repete qualquer das 10 que está enxergando esse outro, mas pode ser uma configuração diferente. Então você olha, com esse próprio switcher tem uma capacidade enorme de monitoração. E além disso, você ainda pode gerenciar quads ou pode gerenciar monitores diretos em forma externa. Isso, só como conceito de desenho. E o terceiro passo seria estações de televisão pequenas. Uma estação de televisão pequena vai precisar um router. A estação de televisão pequena, eventualmente, vai ter um estúdio de produção e um estúdio de jornalismo. Matou as 3 coisas com um produto só. Então, isso muda o conceito de desenho de várias coisas. Um caminhão de externa pequeno, caminhão de externa maior e até estações de televisão pequenas. Dentro do Carbonite Extreme tem a mesma coisa que tem dentro do Carbonite, que é a parte de controle interno dele. Ou seja, você pode ter acesso por software a toda a configuração do switcher. A mesma coisa que você tem no Carbonite, também tem no Carbonite Extreme. Bom, falo aqui é muito bom para ser verdade, não? Mas é verdade mesmo. Por isso ganhou dois prêmios aí na nave. Agora eu queria fazer um resumo do Carbonite, porque nessa parte agora a gente mostrou implementações para chegar à automação. Esse fato de ser production in a box permite, e ter device control permite acessar a parte de automação. Mostramos a parte do Carbonite Extreme como um novo conceito de desenho, permite ter novo conceito de implementação. E agora queria fazer um pequeno resumo do Carbonite e mostrar como ele permite passar a parte de automação propriamente dita, não? A parte de view control, como é feita dentro do Carbonite. Então, o resumo é a plataforma simples, 24 entradas, 10 saídas, 2 mix effects, uma série de efeitos, 8 dBs, frame synchronizer, color corrector, video proc, etc. E nós temos 3 frames, o Carbonite Plus e o Carbonite Multimídia. A única diferença nos frames é a quantidade, por exemplo, de frame synchronizer e format converter. Que nesse aqui tem 6 flutuantes e nesses 2 aqui são todas as entradas, tem frame synchronizer, video processor e color corrector. E, aliás, 8 dB. E nesse frame embaixo, aliás, cada 6 entradas tem a possibilidade de você configurar vídeo composto, componentes analógicas, HDMI e SDI. Esses são basicamente os 3 frames. Depois a gente tem 6 painéis, aqui os 5 painéis mais inteligentes, de um banco, de 2 bancos, 16, 24 e 32 botões de acesso direto. E o painel mais simples, que é um painel de um banco e 10 botões para aplicações muito mais simples. E o switcher tem 2 características. Uma é diferenciais, que você não consegue enxergar num brochure, que são a capacidade de memória e a capacidade de custom control. A capacidade de você programar absolutamente a sua produção dentro do switcher ao mesmo nível que você faz em um produto high-end. Exatamente a mesma funcionalidade de um Vision, de programar custom control, sofisticações, apertar um botão e lançar um gerador de caracteres, chamar uma página, lançar um gerador de caracteres, chamar um playlist, ou mexer com uma câmera robótica, tudo isso você pode fazer no Carbonite. E outro diferencial é que é uma plataforma aberta, é Web Access. Então, essa possibilidade de ser Web Access permite 3 coisas, não? Que a gente colocou um nome aí comercial, mas todo baseado no mesmo conceito de desenho original. O primeiro é o Media Manager. Então, você pluga um PC, enxerga o endereço IP, abre a página e que vê? Você vê os 4 frame memory, vê a base de dados, drag and drop, e coloca imagens e sequências TGA no ar, assim, rápido. O segundo é o Live Assist. Então, o Live Assist é a mesma coisa. Você entra aí com a aplicação de dashboard, sem custo. Tudo o que vamos falar aqui não tem custo nada, é parte do produto. Então, você entra, abre a aplicação de dashboard
e aí abre o Live Assist. O Live Assist é uma assistência em vivo e pré para configuração. Então você pode abrir e manter. Por exemplo, o diretor aperta o botão de um wipe e automaticamente ele leva a tela de um wipe. Então um assistente do diretor ele pode fazer o setting do wipe para o diretor. Se ele aperta o botão para fazer um chroma key, ele abre a janela de ajuste chroma key em um PC do lado do operador. Então dá uma facilidade. Se está uma operação ao vivo muito complexa e o cara quer uma assistência, ele pode usar tranquilamente o Live Assist. Então tem várias telas de Live Assist, para setting de media wipes, toda a parte dos atributos da memória, que é uma coisa extremamente sofisticada, ou seja, você pode fazer muitas coisas, mas é extremamente sofisticado em termos de ajuste. Bom, transições, os cortes, a configuração do switcher, você não tem mais que entrar no switcher e mexer no menu e colocar o nome, câmera 1, câmera 2, câmera 3, isso você faz offline de um PC, escreve o nome e carrega o arquivo. A configuração do multiview você escolhe de forma remota, você nem mexe com o painel mais. Configuração de sincronização. E aqui o sorriso, bom, porque aquele que sentou alguma vez para fazer uma configuração do switcher é um tempo que você tem que dedicar no assunto, né? Então aqui é uma coisa extremamente simples de fazer. E o último, o terceiro dos três, eu acho que é o mais interessante, é que forma parte desse conceito de automação, que é a parte de view control. Então, o view control é um sistema de produção intuitivo visual. Então, ele também roda sobre dashboard e normalmente trabalha sobre uma aplicação sobre um monitor de touchscreen que você pode colocar na frente do painel do switcher. Agora, isso leva ao que a gente falou, switcher automation. Então, nós temos dois enfoques da automação de switcher. Quando você quer fazer eventos scriptados, imagina, sempre coloco como exemplo porque é o melhor, que é a transmissão dos Oscars, não? Que isso foi uma pré-produção 100% feita, que todo mundo sabe as piadas que vai contar, o movimento de câmera que vão fazer, exatamente tudo. O cara faz um script completo, bota no PC, no overdrive, e um cara apertando o spacebar, ele manda o programa dos Oscars no ar. Não tem que inventar nada no último minuto, tudo foi pensado e tudo vai sair exatamente como foi programado. Isso é automação scriptada. E esse é um padrão feito para o switcher de outro perfil, né? Mas a gente implementou um conceito parecido, que é o view control na parte de Carbonite. Então, esse aqui é o overdrive. O overdrive, você monta todo o script aqui, e ele controla o switcher acaba controlando todo o equipamento relativo à produção. Esse overdrive tem uma segunda aplicação, que na verdade, no final das contas, para ponto de vista da Rosa, é aquela que deu mais revenue, acabaram vendendo-se mais para jornalismo, que é ele pode puxar o rundown que o pessoal de iNews ou NPS cria, e você só uma vez, não sei, cada ano, no começo do ano, fala, bom, como eu gostaria o look do Jornal Nacional no ar? Então, senta a equipe de produção e fala, bom, a apresentação vai ser desse jeito, o corte, quando manda parte do tempo desse jeito, quando tem dos apresentadores, quando tem uma matéria que vem de um caminhão de externa, tudo isso fica preparado, então, tudo isso, alguém depois gera um script. Ok, quando manda o servidor no ar, entra o gerador de caractere aqui, o servidor entra com DVE, que depois vai full screen, tudo isso fica num script. Isso se faz uma vez por ano. E esse script, o overdrive, ele puxa o rundown feito em iNews ou em NPS, faz um merge com essa informação e ele manda o Jornal Nacional no ar sem operadores, de forma automática. Esse é um perfil que é com scripted events. E outro é o perfil mais simples. Imagina, não tem essa produção, é todo extremamente improvável, alta dinâmica, todo muda cada dia, não tem sentido fazer uma automação scriptada, mas eu posso, como eu falei, a característica do switcher da Roche tem essa capacidade de memória, de configuração do switcher e de custom control, onde você tem a sequência de eventos que estão acontecendo, as macros, só que essas macros normalmente são um número ou um nome de 4 letras ou 8 em um botão, que é meio invisível e confuso, o cara tem que lembrar, tem que apertar Custom Control 101, é uma coisa meia engenheiro. Você pode ter até um painel, ou seja, esse controle vem feito pelo painel, até tem submódulos que você pode dedicar para fazer esse tipo de funções. Então, isso é a forma de trabalhar até agora.
o que fez a Hot foi tirar isso daí e colocar na frente do operador de uma maneira extremamente mais intuitiva. Essa maneira que você tem todos os seus eventos, você pode gerar um thumbnail de cada um deles e colocar na tela, e você pode criar, aqui tem pastas, e você vai criando as suas próprias pastas, e aí você tem os wipe effects, os videoclips, as páginas do gerador de caracteres. Então, quando o diretor tem que mandar uma coisa no ar, ele tem o feedback visual, ele exatamente está vendo o efeito que ele vai mandar no ar. Então, ele faz isso em forma randômica. E, aliás, também é possível, como você enxerga aqui embaixo, esse software também permite fazer uma interação, e esses botões viram botões vivos. Ou seja, você tem um vídeo vivo aqui, aperta o touchscreen e comuta essa câmera. Você está comutando baseado em câmeras. Que você pode usar isso aí. Isso é absolutamente configurável, baseado com Dashboard 6, que vai estar, ou seja, com Dashboard 5 é fixa essa tela, com Dashboard 6 você pode configurar como você quer. Se você não gosta dessa parte aqui, que encher a tela só de Custom Control, não tem problema nenhum. Você cria a tela como você quer. Então, aí isso permite fazer uma automação do switcher. Então, você cria uma coisa que a gente chama como um glass cockpit. Ou seja, você senta o switcher de produção e aqui você tem seu servidor, seu gerador de caracteres, seu switcher. Tem a parte de todos os menus que a gente falou, o view control e o multiviewer. E a gente pode controlar áudio e pode controlar cabeças de câmera. Então, a gente o que está fazendo aí? Está fazendo uma production in a box, praticamente. Você tem switcher de produção, grafismo, estúdio virtual, video server, audio console, câmera robótica, todo gerenciado com view control e suportado nesse device contra a capacidade do switcher de falar com equipamentos externos. A gente oferece, a Ross oferece esses pacotes aí onde eu coloco o switcher, multiviewer, routing, conversão, server, gráfica, estúdio virtual, bom, todos os produtos de qualidade broadcast integrados em uma solução única. Isso encerra a parte do switcher e agora passamos à parte de mídia social. Voltando atrás, voltamos novamente a conversar de New Room Control System. Então, New Room Control System, ele que faz? Faz a automação da produção da notícia. As marcas mais conhecidas, NPS e Avigi, e mostra o protocolo que eles usam para se comunicar com o equipamento. Mas, basicamente, essa é a única coisa que faz. Ele faz um queue de um gerador de caracteres, faz um queue de um videoclip, faz um queue do teleprompter, mas no momento da execução você precisa de alguém mandando essa coisa no ar, não? Apertando o botão de play. Então, a gente, como falamos antes, tem o APC, que é Automated Production Control, que é o Overdrive, que ele puxa essa informação e faz automatiza o playout. Você tem a automação da produção com o New Room Control System e tem a automação do playout com APC. Então, nesse conceito de APC válido 4 anos atrás, esse era o approach. Você tem um overdrive fazendo a automação do seu jornal à noite, ele recebe informação por MOS e você coloca no ar, na sua antena, coloca seu jornal nacional em forma automática. Depois, não sei, 2 anos atrás, bom, todo mundo tem sua página web e quero também, ao mesmo tempo que mando a transmissão no ar, eu quero popular a minha página web. Para que eu vou precisar 2 operadores fazendo duplo trabalho? Se eu, quando as mesmas matérias que estou mandando no ar são as matérias que eu quero que as pessoas voltem a assistir na minha página web. Então, automaticamente, tem um plugin dentro do Overdrive que se chama QuickTurn, que ele tem um tag, tem uma instrução aí, fala, essa matéria, página web. Então, automaticamente, você encerrou o Jornal Nacional, automaticamente você pode ir na página web e tem sua página web completamente atualizada. Agora, recentemente apareceu a mídia social. Então, a mídia social se transforma em um outro destino para a sua notícia. Ou seja, isso é o multiplataforma. Ou seja, hoje você não transmite só para a antena, nem para a página web, sino que transmite para YouTube, para Facebook, Twitter. Esse é o pacote completo de soluções. Então, essa é a ideia e o conceito de como trabalhar, e nós vamos focalizar na parte de Inception. Inception faz também a outra coisa, que você não tinha antigamente. Você mandava o Jornal Nacional no ar e aí encerrou o assunto. Na verdade, aqui você manda para Twitter, Facebook, a mídia social, você recolhe essa informação, o feedback, e quer mandar novamente o feedback no ar. Então, o Inception também ajuda a fazer esse segundo caminho.
Então, resumo a gente faz outgoing feeds, ou seja, gerencia para fora e puxa a informação da mídia social e coloca na TV. Tem os dois caminhos. Então, o primeiro caminho, bom, fala um pouco da plataforma, não é? Permite essa conectividade, transforma o material e você pode publicar nas contas. Os files que você pode gerenciar são texto, imagens, vídeos, links, URL. As contas, YouTube, Braico, Facebook, Twitter, WordPress, e isso vai crescendo. E o controle pode ser manual, ou seja, você pode criar uma matéria para Twitter e mandar o Twitter agora. Pode falar, não, esse Twitter vai sair só às 8 da noite, coloca hoje às 8 da noite e sai às 8 da noite. Ou, se você trabalha com iNews ou NPS, fala, no momento que vai sair a matéria, nesse momento eu quero sair o Twitter no ar, em paralelo, e a página web populada, e tudo junto. Então, tem essa conectividade via MOS. As aplicações são múltiplas, não? Porque você pode gerar jornalistas com um iPhone, que o cara tira uma foto, coloca um texto, manda uma matéria e isso vira parte do seu rundown dentro do Newsroom Control System. Pode fazer promoções, por exemplo, hoje à noite tem um jogo de futebol e já começa a bombardear a mídia social pela manhã cedo sobre esse jogo de futebol que vai até à noite. Bom, eventos ao vivo é muito parecido às notícias, não? Qualquer coisa que acontece, evento esportivo, você coloca caras que podem ser seus embaixadores esportivos dentro do campo de jogo, torcedores que podem ganhar ingressos de graça no final de semana e viram suas fontes de notícias de graça. E, na verdade, tem uma outra coisa que é o brand control, porque aqui você se pergunta, para que eu preciso de um software para publicar em Twitter, em Facebook? Quando eu posso fazer isso no meu iPhone, eu não preciso pagar um software para fazer isso. Só que quando você faz o seu iPhone, você perde a identidade corporativa. Não trabalha em um time, não trabalha em uma corporação, em um grupo. Então, uma emissora de televisão não vai permitir que isso aconteça, porque vai querer manter a identidade na mídia social e vai ter controle da informação que as pessoas colocam na mídia social. Então, precisa de um programa exatamente parecido ao Newsroom Control System para a mídia social. Então, essa interface de usuário. Então, basicamente, uma aplicação web roda em PC, Mac, tablet, smartphone. A interface de usuário é configurável. Esse é um exemplo, não? Onde a gente vai ver várias coisas aqui. Isso aqui é um playlist, onde eu crio matérias. Esse aqui é um pooling na rede, onde eu coloco nomes e faço pesquisas e tenho informação em volume ou em porcentagem. Esses são monitoração de conta, estou monitorando conta para enxergar o que as pessoas estão falando. Esse é um playlist de coisas que eu pego das contas, faço um drag and drop, coloco aqui dentro e mando no ar para que o gerador de caracteres mande no ar. E isso aqui, por exemplo, não sei, um search específico, que até pode ser por locação geográfica, se tem um jogo de futebol, ok. Quem está tweeteando e dentro dessa, perto ou dentro dessa cidade ou em várias cidades, você pode criar vários search e procurar informações que no país, em diferentes cidades, estão falando essas pessoas. Então, o fluxo de trabalho é exatamente igual que um Newsroom Control System. Ou seja, tem um produtor de jornalismo que acorda pela manhã e ele fala, bom, vamos a falar dessas matérias e vamos a falar dessas matérias em determinadas contas da mídia social. Ele escolhe essa informação. Isso cai no meu inbox, na minha task para fazer no dia, e eu monto as matérias. Então, para isso tem um editor de matérias. Então, eu posso escolher aqui a conta, colocar o texto, escolher o arquivo, tem um viewer do arquivo que eu estou colocando na mídia e falar, ok, save, guardo. Essa informação volta para o produtor, não? Ele faz um submit e o produtor recebe. Então, recebe um e-mail. Se eu sou o produtor, vou receber um e-mail, o cara preparou a nota, eu posso enxergar a matéria aí, aprovo e depois simplesmente aprovo, senão que eu posso fazer o publish. E como falei, o publish pode ser imediato, pode ser baseado em tempo ou pode ser com um tag no iNews ou NPS. Bom, os features é exatamente o que falamos, não? Como se é uma coisa corporativa, eu posso ter user management. Então, eu posso ser o produtor e eu sou o único habilitado para fazer o publishing das matérias. Tem outro cara que é o editor e a única coisa que ele faz, ele enxerga as coisas que deixam para ele para fazer e ele coloca e acabou o assunto. Você pode criar esse tipo de níveis de trabalho. Tem o Task Scheduler, que bom, cada um recebe o que ele tem que fazer, ou gerar uma matéria, fazer uma aprovação ou publicar uma matéria.
tem a integração com QuickTurn, ou seja, o QuickTurn era um plugin que falamos de Overdrive. Então, o QuickTurn, ele controla um streaming encoder e ele popula uma página web. Então, quando automaticamente o Inception está monitorando esse streaming encoder, quando ele vê que alguma matéria está sendo publicada e ele tem autorização, ele puxa essa matéria e coloca no YouTube, por exemplo. Ele faz a outra parte, faz isso aí. Puxa as coisas que o streaming encoder está gerando e bota na mídia social que corresponde. Então, esse é o sentido para a saída. Sentido de volta. Então, fazemos monitoração, nós por enquanto fazemos monitoração de Facebook e Twitter. Então, você tem engines para fazer procura de informação. Então, o engine pode ser na rede geral. Eu coloco um nome, uma informação e procuro, um hashtag e procuro. A outra pode ser enxergar uma procura dentro de contas específicas. Por exemplo, tenho minhas contas e quero saber a resposta que estão mandando nas minhas mensagens na minha própria conta, posso fazer. Posso fazer pooling. Então, eu escolho e posso fazer do mesmo jeito. Posso fazer aberto na rede ou na conta específica. Então, em programa, por exemplo, não sei, mesmo jornalismo, vou falar quem vai ganhar, o time A ou o time B hoje à noite? Joga essa pergunta. E durante o programa, durante o jornal, cada entrada ou saída, você coloca aí as barras, aí mostrando como as pessoas vão respondendo, e você fala, bom, responde na minha conta e coloca, não sei, o nome do jogador, o nome do time. E ele pode mostrar valores ou porcentagens. E depois tem essa parte de integração com gráfica. Então, a integração com gráfica, como funciona? O Inception, a única coisa que faz, ele gera um playlist, ou seja, tem uma ferramenta para você criar um playlist. E esse playlist, você basicamente tem as pessoas que fazem a moderação, enxergando contas e procurando informação, faz um drag and drop aqui, e esse drag and drop aqui gera um playlist, que na verdade é uma página RSS. Ou seja, o Inception gera uma página RSS. Então, qualquer gerador de caracteres capaz de enxergar uma página RSS e você fazer um link, você pode se comunicar com qualquer desses geradores de caracteres. Não precisa ser um expression. Não tem uma integração com o nosso produto, mas a plataforma é aberta e trabalha com qualquer gerador de caracteres que possa enxergar essa página. Qual é o resultado que nós podemos mostrar na tela? O resultado é composto por várias informações. Tem o nome da pessoa, e a gente pode fazer um display do nome. Você pode colocar o avatar da pessoa que fez o Twitter, pode colocar a mensagem, pode fazer um crawl ou um direto no ar. E na versão de aqui a 2 meses, a gente pode colocar até uma imagem. Ou seja, se o cara está mandando um comentário, tirou uma foto e mandou por Twitter, no próximo release de software, você pode criar um template e puxar nesse lugar a foto que o cara mandou. Essa é a informação que nós podemos colocar. E nós podemos criar esse tipo de aplicações. Ou seja, você cria um pool e nesse pool está perguntando, não sei, por jogadores, se você vê a resposta na rede sobre esse jogador, e em tempo real, ele puxa a informação e coloca no ar. A mesma coisa aqui. O que falei, se você cria search baseado em cidades, falando sobre um nome, quem está falando do Neymar no Brasil? Aí está a porcentagem de pessoas falando do Neymar em diferentes cidades do Brasil. Bom, conclusão, como falei antes. Isso aqui virou um New Room Control System para mídia social, qual é uma coisa nova no mercado. Então, esse conceito de até estar linkado com Moz, que você recebe um comando de Moz e manda na mídia social, ou seja, completa o panorama que a gente tinha construído até agora, que era o Overdrive QuickTurn, para fazer broadcasting website. Você hoje completa e faz uma automação de informação completa na antena, na página web e na mídia social. E depois faz esse caminho de retorno, recolher a informação e colocar no ar. Assim que essa é a palestra. Espero que tenha sido interessante e fico à sua disposição para perguntas. Mais uma coisa que queria... Se vocês têm interesse, esse aplicativo é web-based. O nosso Expression roda no meu próprio PC. Então, nós podemos fazer um demo de Inception, desse que a gente viu aqui, que na verdade hoje não fizemos por falta de conectividade na rede, mas podemos fazer um demo real para qualquer um de vocês. Ou seja, qualquer que tenha interesse em ter uma demo de Inception Expression, fala comigo e podemos fazer uma coisa online com o GoToMeeting e você vê isso funcionando ao vivo via o GoToMeeting. E agora fico à disposição para perguntas. Alguma pergunta? Aqui. Do software, o Inception Software custa $5.000. $5.000 custa a aplicação de playlist
E, desculpa, tem a de pooling e a de playlist depende. Tem um incentivo se você comprar um Expression, mas está por volta de $10.000 aplicativo para fazer tudo que você viu aqui. Com seu gerador de caracteres, que tem que, obviamente, enxergar links, páginas RSS. Pode ser um Inscriber, um Visarchi, um Orage, Chiron, não tem problema nenhum. Funciona. Ok. Juan, enquanto a gente faz a troca aqui para o próximo palestrante. Sim, obrigado. Obrigado pela sua presença. Vamos sortear o seu brinde.